Muito bom dia a todos, bem-vindos aqui ao grande auditório do ISCTE para a Conferência Internacional Impacto Social, as pessoas no centro das organizações culturais. E começando por falar em pessoas, queria desde já agradecer às dezenas de pessoas que compõem as equipas que tornaram possível esta conferência, nomeadamente a equipa do PNA, a equipa do ISCTE, a equipa da DGEST, a equipa da DGPC e a equipa da Arte Central. Esta conferência tem um formato híbrido, presencial e digital, com transmissão à distância traduzida para o inglês, portanto não há tradução em sala. Ela será transmitida diretamente no canal do YouTube da DGEST, onde ficará também armazenada para posterior visualização. A língua da conferência é o português e terá duas apresentações em inglês e uma em espanhol, e terá a tradução simultânea para a língua gestual portuguesa. Estão ali a Valentina Carvalho e a Ana Sofia Soares a acompanhar-nos no palco para esse efeito. Informo também que haverá 3 momentos de debate, um da parte da manhã e 2 da parte da tarde, debate aberto ao público. E também que poderão, poderão nesse momento intervir a partir da sala, mas também as pessoas que estão a assistir em streaming poderão fazê-lo através do chat. Queria também informar, e aqui tenho uma informação que vou passar a ler, uma informação prática: quem é docente e pretende obter o certificado de formação acreditada tem de cumprir as instruções que o Centro de Formação enviou ontem, dia 5, para o e-mail. O registro dessas presenças é feito através do preenchimento de um formulário que se encontra nesse e-mail. Quem não é docente ou quem pretende apenas uma declaração de presença, por favor, também preencha o formulário que foi enviado por e-mail. Qualquer dificuldades, por favor, dirijam-se ali ao balcão do acolhimento. Queria agora fazer um resumo da parte da manhã desta conferência. Vamos ter primeiro a abertura institucional. Depois vamos ter a conferência inaugural com o nosso keynote speaker, o Alessandro Bolo. E depois vamos ter um momento alargado de apresentação e discussão do CISOC, primeiro pela equipa do projeto, depois por alguns convidados externos que escrutinarão, de certa forma, o projeto nesta sua fase de apresentação, e depois então abriremos o debate. Vamos passar então à abertura institucional e, portanto, vou chamar aqui ao palco Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, Paulo Pires do Val, Comissário Nacional das Artes. Obrigada. Muito bom dia a todos, bem-vindos. É com gosto que o ISCTE os acolhe e espero que se sintam em casa e que encontrem o ambiente propício ao trabalho de reflexão sobre as atividades que têm sido desenvolvidas desde a criação do Plano Nacional das Artes. Os mecanismos de acompanhamento, monitorização, a construção de indicadores que permitam fazer a avaliação do trabalho, das atividades que vão sendo desenvolvidas, é das iniciativas mais importantes quando se lançam programas de políticas públicas, programas de intervenção pública. Sem o conhecimento daquilo que é o impacto, daquilo que são as dificuldades, que são os obstáculos, do que se consegue ou não consegue fazer com uma iniciativa que é lançada, sem a informação que nos permita refletir e conhecer melhor os resultados da nossa ação, certamente que teremos sempre mais dificuldades em melhorar, teremos sempre mais dificuldades em chegar mais longe.
Esta atividade de produção de indicadores, de avaliação, acompanhamento, monitorização das políticas públicas, é uma atividade que no ISCTE se desenvolve em muitas e diferentes áreas da intervenção pública, sejam as atividades culturais, as atividades educacionais, de investigação, de ensino superior, de segurança social. Há uma série de áreas de intervenção pública que têm no ISCTE investigadores, professores, colegas que se dedicam justamente a fazer essa avaliação, procurando, no fundo, produzir informação e conhecimento que permita melhorar. O objetivo é sempre melhorar, chegar um pouco mais longe naquilo que se faz. E, portanto, é com gosto que acolhemos esta iniciativa, é com gosto, certamente, que o Observatório das Atividades Culturais vem acompanhando e estabeleceu esta parceria com o Plano Nacional das Artes e com as outras entidades envolvidas neste projeto. Portanto, esta é a primeira coisa que queria dizer. Sintam-se em casa, do nosso lado do ISCTE, esta iniciativa corresponde a mais uma iniciativa do trabalho que gostamos de fazer, que em regra procuramos fazer com competência, com a disponibilidade e a abertura que é necessário neste tipo de atividades. Depois, em segundo lugar, gostava de fazer também uma breve referência ao Plano Nacional das Artes e à preocupação de, no fundo, enriquecer aquilo que é a atividade das escolas. As escolas têm um papel, sobretudo na sociedade portuguesa, um papel muitíssimo relevante, insubstituível. Eu penso que em todos os países o papel da escola é insubstituível. Não conseguimos nunca inventar uma instituição que lhe equivalesse, que resolvesse os problemas que as sociedades enfrentam. Não conseguimos, não há uma instituição equivalente à escola como instituição de preparação do futuro, de preparação das novas gerações para o futuro. Seja o futuro o que for, a escola está há vários séculos sempre presente na antecipação e com essa capacidade de antecipar o futuro e de preparar as novas gerações para o futuro. É uma forma, eu diria, quase misteriosa de o conseguir. Há uma grande preocupação sobre se o ensino é o adequado ao futuro. É uma preocupação tão antiga como a própria escola. Mas o que é facto é que ao longo dos anos, ao longo das décadas, eu diria até ao longo dos séculos, sem que isso fosse planeado, sem que isso fosse decidido centralmente, a escola, os professores, com as instituições do seu contexto, foram capazes sempre de antecipar esse futuro e de preparar as novas gerações. Um dos desafios que se coloca é, para esta antecipação do futuro e a preparação das novas gerações, o que é essencial e distinguir o que é essencial do que é acessório. E continua a ser essencial a leitura e o cálculo. Sem essas duas competências básicas não é possível haver futuro para nenhuma criança nem para nenhum jovem, mas vamos sabendo, cada vez com mais relevância, digamos assim, como as formações complementares, como a oportunidade de acesso a outra informação e a outro conhecimento é importante para o desenvolvimento futuro das crianças. E há várias décadas eu não posso, com as responsabilidades que tive, de lembrar uma figura, um perito na área da educação, nos anos 90, foi talvez pioneiro no esforço de levar a cultura à escola ou de levar a escola, de ligar às atividades culturais. Foi Manuel Patrício, alguns de vós certamente conhecerão. Fez um esforço imenso e daí para cá houve várias iniciativas de diferentes governantes de alimentar esta preocupação, esta percepção de que alargar as atividades da escola a atividades culturais era decisivo para o futuro dos jovens e das crianças e, com isso, também do futuro do país. O Plano Nacional das Artes insere-se na trajetória dessas políticas, das políticas que têm na base essa preocupação. Fazer com que a escola seja o ponto de encontro das crianças com o cinema,
com a literatura também, isso é naturalmente o caso, mas com a pintura, com os museus históricos ou os museus com outra natureza, é muitas vezes a oportunidade decisiva para mudar a vida dessas crianças, para mudar a percepção que têm do mundo. E eu costumava dizer, se em cada escola se organizasse uma visita de estudo por ano para as crianças da escolaridade básica, elas podiam ter no seu percurso escolar, quando chegassem ao 9º ano, a visita pelo menos a 9 museus ou a 9 instituições de natureza cultural. É uma preocupação que se mantém atualizada. As intervenções públicas vão sendo atualizadas à medida da evolução dos tempos, e bem, e encontramos o país fora uma preocupação em vários museus, em várias instituições de cultura, desde a Cinemateca, a Serralves, a Gulbenkian, já nem estou a falar, já não quero referir apenas estas instituições nacionais e de maior dimensão e com mais recursos, mas encontram-se em muitos museus e em muitas instituições que desenvolvem atividade cultural, serviços educativos que são exemplares a vários tipos. E esta preocupação que as instituições da cultura têm com o desenvolvimento de atividades dedicadas e direcionadas às crianças e aos jovens é muito importante e tem, na minha opinião, sido decisiva para crianças que, sem essa ligação das escolas aos serviços educativos destas instituições, não teriam outra oportunidade. Não, as famílias não têm a possibilidade de ser o veículo de acesso às atividades culturais como tem a escola. É a escola que pode aqui cumprir um papel, é a escola que pode aqui fazer a diferença. E, portanto, o que quero é afindar os parabéns, saudar a atividade que tem sido desenvolvida, as preocupações que estão na base das atividades que são desenvolvidas entre as instituições das atividades culturais e as escolas, valorizar esse trabalho, sublinhar como ele é importante e pode ser absolutamente relevante e decisivo para cada uma das crianças que é objeto, que é inserida ou envolvida neste tipo de atividades. A escola fica mais rica, as crianças ficam mais ricas e as atividades têm, de facto, uma oportunidade de colocar não apenas as pessoas no geral, mas as crianças e os jovens no centro das suas atividades. E isso é certamente muitíssimo importante. Agradeço a todos a presença, agradeço o vosso trabalho, valorizo o vosso trabalho e espero que continuem com uma base de informação que permita melhorar sempre, chegar mais longe sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Reitora, por nos receber aqui, por estas palavras de introdução perfeitas para o tema e agradecer desde já também a colaboração do Observatório e do João Soares Neves, que acompanhou todo este projeto. É uma alegria podermos estar aqui e agora. Este CISOC, este compromisso de impacto social das organizações culturais, é uma das medidas que apresentámos em 2019, quando apresentámos o Plano Estratégico do Plano Nacional das Artes e poder hoje publicamente estar nesta sala a apresentá-la é um enorme privilégio. Muito obrigado também por isso. Agradecer desde já. Vou voltar a fazê-lo. Um parênteses, eu não costumo ler as minhas intervenções, mas ontem fiz anos e estou um bocadinho em ressaca. Peço desculpa por isso e, portanto, vão-me perdoar. Mas... Só para cantarmos os parabéns. Vamos deixar passar. Eu deixo passar essa, mas peço indulge-me, perdoem-me o ter de ler. Mas gostava de só fazer esta salva anterior. Isto que a Sra. Reitora acabou de dizer parece-nos, desde o início, fundamental. O Paulo Freire escreveu que a educação
será tanto melhor quanto estiver sendo, e o gerúndio para mim é fundamental aqui, um ato político, um ato de conhecimento, um compromisso ético e uma experiência estética. E por isso, um Plano Nacional das Artes que juntasse a cultura e a educação nunca poderia pensar apenas na escola como um lugar fechado. Pensámos desde o início nesta necessidade de trabalhar com todos os setores e, obviamente, em particular com o setor cultural, para que isto pudesse acontecer também nas escolas e não apenas dentro das escolas. Explicarei um pouco melhor e, por isso, agora passar para o texto, apontando em particular para esta questão das instituições culturais e do papel que podem ter também neste projeto. As instituições culturais não são neutras. Pela sua missão, por intervirem no espaço público, no modo como se relacionam com as comunidades, nas decisões que tomam, como e o que programam, na forma como trabalham a produção, a mediação e o acesso. Estas escolhas são políticas e nunca neutras, ainda que possam ser tantas vezes irrefletidas. Como podem as organizações culturais servir a vida e serem relevantes? Como resistem a transformarem-se em instrumentos de opressão de uma classe ou grupo sobre outros? Como não cristalizam noções de identidade e de história, reproduzem preconceitos e exclusões? Como podem tratar as pessoas na sua pluralidade e diversidade como colaboradores e não meros consumidores? Como ajudam ou não a emancipar os cidadãos e a que participemos todos mais ativamente na vida coletiva? Como promovem, no fundo, a saúde da democracia? Como se assumem ou não como espaços e tempos educativos? Este compromisso de impacto social das organizações culturais é uma ferramenta teórica e prática, e teórica porque também propomos uma mudança de paradigma, para ajudar as tutelas, na sua variedade, e as equipas de museus, teatros, bibliotecas, arquivos, centros culturais e outras organizações culturais a tornarem-se cada vez mais relevantes para as comunidades que servem, promovendo uma cidadania cultural mais responsável e efetiva. Este instrumento permitirá autoavaliar o trabalho realizado pelas instituições e implementar estratégias que reforcem a consciência e os resultados da sua missão educativa e impacto social. É um dispositivo, um conjunto de documentos que ajudam a esclarecer paradigmas e conceitos, identificar prioridades, definir estratégias, metas e critérios de avaliação e estruturar as instituições culturais como inclusivas e verdadeiros territórios educativos, isto ao longo da vida, do mesmo modo que podem ajudar a desenvolver as escolas e as instituições de ensino superior como polos culturais, permitindo aos cidadãos experimentar de forma mais significativa e intensa como os patrimónios e as artes podem ser fatores de inclusão, coesão e de pertença, determinantes na sua formação integral. Neste sentido, é necessário que estas organizações culturais trabalhem para promover uma autêntica democracia cultural, baseada no pluralismo, na partilha do poder, no reconhecimento da multiplicidade de vozes e na valorização das diferentes culturas. A cultura deve-se declinar no plural. Deixar de fazer para e passar a fazer com. É isto que propõe a Carta do Porto Santo e é urgente transformar as instituições culturais em instituições. O título deste meu texto, na verdade, é apresentar o compromisso de impacto social como uma ferramenta para institucionalizar, uma palavra que agora propomos. Ao desenharmos a estratégia do Plano Nacional das Artes em 2019, ficou claro que para aproximarmos mais manifestações culturais, patrimoniais e artísticas das comunidades educativas, não nos podíamos dirigir apenas às escolas, mas teríamos de propor e implementar medidas com os diferentes setores sociais, com toda a aldeia, no fundo. Este princípio sistémico conduziu-nos a propor às organizações culturais a realização de um contrato, agora um compromisso,
a estabelecer entre as tutelas e as equipas das instituições para aprofundar o seu impacto social e educativo, com metas e recursos bem definidos. Agradecemos muito à Clara Camacho ter liderado esta equipa e da forma como o fez. Já agradeci ao José Soares Neves, mas agradeço também à Maria Amélia Fernandes, da equipa do Plano, e à Flora Maravalhas, que não está cá, julgo. Está aí? Não havia ainda a Flora. Que acompanharam todo este projeto, liderado pela Clara, que agradeço muitíssimo, e agradeço também à DGPC, a possibilidade da Clara ter estado a trabalhar connosco ao longo destes anos. Foi um privilégio trabalharmos juntos no desenvolvimento desta medida e agradeço por terem abraçado com paixão este desafio e por toda a sua dedicação e empenho, que ficam claros na qualidade, profundidade e rigor destes documentos. A nossa gratidão também se estende a todas as pessoas e muitas instituições, e já vi muitos aqui, que ajudaram a testar e a melhorar este compromisso. O compromisso é, já na sua construção, a manifestação e a apresentação de um estilo. Mais do que um conteúdo ou uma doutrina, é a reivindicação de um modo próprio das instituições existirem e de se relacionarem com os outros, de habitar o mundo. É isso o estilo. E a organização deste compromisso, desta ferramenta, mostrou também ao longo do tempo. Confia na inteligência coletiva da comunidade, e foi assim, confiou, na promoção da responsabilização, na partilha do poder, que é isso a democracia, no pedir a colaboração e trabalhar em parceria, assumir a fragilidade e não se comprazer na autossuficiência e valorizando desse modo também a diferença e a dissensão. No fundo, sair de si e não temer o conflito e, ao mesmo tempo, alimentar o desejo. Digo muitas vezes que este Plano Nacional das Artes, se vive de alguma pedagogia, é essa pedagogia do desejo, que outros queiram também juntar. E é isso que agora vos pedimos. É apenas um instrumento de apoio à gestão que necessita agora da vontade pessoal e institucional para ser implementado. Estamos convictos de que, com ele, as organizações culturais poderão ajudar a indestinar a vida de muitos mais cidadãos, contrariar os destinos traçados pelas condicionantes económicas e sociais do nascimento ou do seu presente. É preciso que as instituições culturais ajudem a dilatar o mundo, o horizonte de possibilidades de cada um, permitindo assim a descoberta de possibilidades de si, antes desconhecidas. Muito obrigado a todos pela vossa presença. E a salva de palmas será para vocês, se implementarem este compromisso, de maneira que fico agora também muito expectante pelo passos seguintes. Este é como num casamento, é só o primeiro dia, não é o fim. Agora precisamos muito deste desejo, sempre, como dizia, acicatado, aceso, para que nas instituições culturais, na sua variedade, ele possa ser implementado, e gostávamos muito de o ver este fogo alastrar pelo país. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e até já. E agora, para encerrar a abertura, infelizmente o Sr. Ministro da Educação, João Costa, por sobreposição da agenda, não pode estar presente, mas vamos ficar com o vídeo do Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Haverá um problema técnico, com certeza será solucionado breve.
E que há 20 anos não existia a consciência que há hoje sobre a relevância das políticas. Obrigada. Muito bom dia. Por compromissos de agenda, é-me hoje impossível estar em Lisboa, mas não quis deixar de enviar uma saudação, em especial ao Plano Nacional das Artes, mas também ao Observatório Português das Atividades Culturais do CIES e ISCTE, como organizadores desta conferência. O impacto social das organizações da área da cultura é um tema que me é muito caro e, como sabem, antes de assumir funções como Ministro das Políticas Públicas e análise das políticas públicas, já eram a minha área de especialização. E este é um tema que foi, por demasiado tempo, muito negligenciado e no domínio da cultura isso talvez seja ainda mais notório. É por isso um bom sinal a atenção que o assunto tem vindo a receber nos últimos anos. Eu diria que é um sintoma de um reconhecimento que é crescente e generalizado e de um novo consenso social e político sobre a centralidade da cultura em múltiplas dimensões da nossa vida. Diria que há 20 anos não existia a consciência que há hoje sobre a relevância das políticas públicas de cultura para a atividade económica, o seu impacto social, o papel que a cultura desempenha na criação de um sentimento de pertença e de participação na vida coletiva, a consciência de que fazemos parte de uma comunidade que transcende os limites mais imediatos que são os da nossa vida cotidiana, a vida de cada um. Há hoje também uma consciência mais alargada que as desigualdades no acesso à criação, à fruição cultural, têm consequências que são em catadupa sobre a vida das pessoas, reproduzindo e reforçando as desigualdades de caráter mais amplo. A cultura não é qualquer coisa de etéreo, ela diz respeito ao dia-a-dia e traduz-se em dimensões concretas da vida cotidiana, como a saúde ou o bem-estar. E porque a questão que está no seu centro é do vínculo que cada um de nós estabelece com a comunidade. Por isso tenho procurado prestar atenção não só ao que se faz nas grandes instituições, mas à dinâmica cultural do conjunto do país, para que camadas mais amplas da população se aproximem dos centros culturais, dos museus, das bibliotecas, dos monumentos, dos teatros ou dos centros de artes plásticas. É necessário que estas instituições estejam disponíveis, abertas para a cultura que emerge fora delas. Saúdo, por isso, o compromisso de impacto social das organizações culturais, que acredito ser um instrumento importante para ajudar as organizações da cultura a terem uma noção mais exata sobre os efeitos do seu trabalho junto às populações e a ajustar a sua atividade em função disso. A cultura não pode nem deve ser vista meramente como uma atividade profissional a que se dedicam os que trabalham no ramo, porque se assim for, não espantará que acabe por sofrer um desinvestimento público. É indispensável que entendamos a cultura não apenas como uma função de saber coisas mais ou menos eruditas e também não apenas como um mero entretenimento, mas como um elemento que nos dá um sentido de pertença e de participação na vida cultural coletiva. Que, enfim, tratemos a cultura como um elemento nuclear de cidadania. Faço votos que tenham uma excelente jornada de trabalho, com um debate que será muito vivo e, acima de tudo, estou certo, muito útil. Um abraço. Então, agora vamos começar então a conferência inaugural com o keynote speaker Alessandro Bolo, gestor e consultor cultural, subordinado ao tema Medir o impacto social no setor cultural, desafios e oportunidades no mundo em mudança. Eu chamo ao palco Alessandro Bolo e Joana Sousa Monteiro, a diretora do Museu de Lisboa, que irá fazer uma intervenção em comentário no final da conferência. Muito obrigada. Thank you, Alessandro. You're welcome. Thank you. Thank you so much. Okay. Bom dia para todos. Unfortunately, these are the only words that I know in Portuguese, so I have to switch in English. Good morning, everybody. Thank you very much to the National Plan for the Arts, the Portuguese Observatory for Cultural Activities, and all the other organizers for the invitation. I'm really pleased and honored to be invited here to this conference and having the possibility to introduce some reflection about social impacts and to listen to so many interesting contributions in the next sessions. My point of view is that of a person who for some time has been involved de alguém que por vezes tem estado envolvido na investigação, avaliação sobre os
nos efeitos das ações culturais, nomeadamente aqueles efeitos resultantes da participação cultural e do envolvimento das pessoas, mas também sou diretor, gestor de uma instituição cultural, ou destes diretores e gestores de atividades que no seu dia-a-dia têm que medir e partilhar os resultados das suas atividades e demonstrar a sua relevância. E por vezes mesmo a ter que lutar por recursos económicos. Algo que nós sabemos não ser fácil. A minha intervenção, por isso, vai tentar conciliar uma perspectiva mais académica com as necessidades e o problema operacional das instituições culturais. Para responder à questão de medir os impactos sociais na área da cultura, exige desde já uma primeira reflexão sobre o papel das instituições culturais no contexto contemporâneo. Estou a pensar agora naqueles que trabalham com o património cultural, mas também nas várias realidades, nomeadamente nas artes performativas. Estes papéis parecem ter vindo a mudar muito, se considerarmos pelo menos as últimas 2 décadas deste novo milénio. É claro que as alterações globais têm afetado profundamente o panorama cultural, social, tecnológico, económico e afetam depois também as infraestruturas da cultura e do conhecimento a que nos estamos aqui a referir. Para além disso, a Covid-19 funcionou como um catalisador de muitos destes processos, juntamente com a digitalização, a utilização dos espaços públicos, a atividade social e todos os modos de participação. Mas os desafios que as instituições culturais enfrentam não são apenas ditados pelas mudanças nos cenários e contextos de referência, são também alimentados pelas alterações na sensibilidade política e nas políticas setoriais e gerais. Políticas que nas últimas décadas, estou aqui a pensar nos últimos 25, 30 anos, levaram as instituições a alargar as suas tarefas e a produzir toda uma série de externalidades geradas pela ação cultural. A ação cultural tornou-se assim cada vez mais instrumental na busca de vários tipos de objetivos, do tipo social, cívico, turístico, económico, o planeamento urbano, educação e relacionados com o bem-estar das pessoas. A participação, mais uma vez, tem sido uma das palavras-chave nos últimos anos e uma das principais incidências das políticas culturais, nomeadamente na Europa, como sabem. E se virmos rapidamente na segunda parte do século XX, a participação, mais uma vez, tem sido uma questão fundamental da política cultural, a questão da democratização cultural em França, por exemplo, ou o modelo de abordagem da democracia cultural em Espanha, só para vos dar aqui 2 abordagens diferentes. Mas, a partir do novo milénio, uma visão mais articulada, mais complexa, tem vindo a ser imposta, em que a participação não se limita ao conceito da cultura, mas também como uma oportunidade de alargar a base social e fazer com que as artes sejam acessíveis a todos, alimentando vários processos nas áreas cultural, económica e social. Ainda que os resultados deste desenvolvimento tenham sido depois reduzidos nos anos 80, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, foi a partir do início dos anos 2000 que o conceito de desenvolvimento dos públicos e envolvimento dos públicos tem vindo a ser imposto como ferramentas não apenas para melhorar o desempenho económico, mas também como abordagens e dispositivos para promover o envolvimento de outros públicos mais difíceis de alcançar. Uma participação mais alargada teve que ser alcançada não só porque permitiria ao sistema cultural sobreviver e desenvolver-se, mas também porque se acredita que a participação nas práticas culturais está correlacionada com os efeitos positivos para os indivíduos e para o contexto socioeconómico e cultural. A participação tem vindo a ser cada vez mais associada aos objetivos de uma criação de bem-estar cívico, resiliência das comunidades locais, planeamento urbano sustentável, competitividade dos territórios e, como irei dizer mais adiante, também há a dimensão mais individual do bem-estar, da criatividade, do crescimento, da autorrealização das pessoas. Por exemplo, a ligação entre participação cultural e o bem-estar das pessoas está a ser cada vez mais significativa, tanto em termos de orientações políticas,
na Europa e não só, e também práticas cada vez mais experimentais. Sabemos hoje, devido à literatura científica que temos, que o envolvimento nas atividades culturais podem trazer toda uma série de benefícios ao bem-estar geral, que afetam positivamente tanto o bem-estar mental como físico das pessoas. Um estudo levado a cabo pela OMS em 2019 mostrou o papel das artes na melhorar a saúde e o bem-estar e sintetiza realmente o papel das artes na melhoria do bem-estar e da saúde. Resultados que são do resultado de uma meta-análise de mais de 3.000 estudos que identificam que a arte tem um papel fundamental na promoção da saúde, de evitar a doença e também nos próprios tratamentos de doenças. Portanto, podemos constatar que muitas coisas mudaram em relativamente pouco tempo. Se pensarmos que apenas 25 anos em Itália, mas esta reflexão também provavelmente se possa alargar a Portugal, os museus serviam para preservar, fazer exposições, aprender a comunicar com os visitantes. O mesmo se aplica às bibliotecas, que tiveram que promover o estudo e a leitura. Ora, hoje, como sabemos, não é apenas uma questão de preservar, fazer exposições, nem tampouco apenas de emprestar livros ou consultá-los. Com efeito, ao alargarmos o âmbito das instituições culturais, respondemos à necessidade crescente de demonstrar o seu valor, eficiência e eficácia. Isto exige um esforço de sensibilização para a natureza multidimensional, sublinho multidimensional natureza, do valor criado pelas instituições culturais na sociedade. Ao vermos as mudanças das instituições, com que as instituições culturais se deparam, importa considerá-las, e o senhor pede desculpa. Aparentemente enganou-se ali nos slides, mas não tem importância, disse o orador. Estava eu a dizer que é importante considerá-las na perspectiva interlocal. Um termo importante, interlocal. Ou seja, há objetivos globais, desafios a muitas organizações, pensem, por exemplo, os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, mas a sua interpretação e implementação é sempre local e contingente. E é por isso que eu quero dizer quando digo o termo interlocal. Portanto, as diferentes comunidades, por exemplo, têm um papel cada vez mais importante. As instituições culturais, de facto, devem ativar e estruturar vias e processos que sejam participados, colaborativos e relacionados com comunidades específicas. Esta mudança é também o resultado de processos, como já foram aqui referidos, que dizem respeito à diversificação do papel das instituições culturais e de uma nova relevância das comunidades no contexto dos processos participativos, ativismo cívico e subsidiariedade transversal, que também tem a ver com o mundo da cultura e do património cultural. Ora, nesta medida, não podemos deixar de referir o valor emblemático da recente definição de museu feita pela ICOM em agosto de 2022, que todos conhecem, e que está ali escrita no slide. O museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente ao serviço da sociedade, que faz investigação, coleção, conserva, interpreta e expõe o património tangível e intangível. Está aberto ao público, acessível e inclusivo. Os museus promovem a diversidade e a sustentabilidade. Funcionam e comunicam de forma ética, profissional e com a participação das comunidades, oferecendo toda uma série de experiências para a educação, usufruto, reflexão e a partilha de conhecimento. Ora, entre as muitas novidades desta definição, aqui é importante sublinhar a referência explícita ao conceito de acessibilidade e inclusão, à promoção da diversidade e da sustentabilidade e o papel das comunidades, que devem permitir participar, partilhando as competências e conhecimentos e, assim, em conjunto, promover a experiência oferecida. A atenção dada às comunidades, o alargar dos papéis, a natureza multipartes interessadas, as organizações culturais e a necessidade de responder a necessidades diferenciadas exige que
também prestemos atenção ao impacto gerado, nomeadamente em termos sociais. Nesta medida, o impacto social deve ser considerado no âmbito de uma avaliação multidimensional. Quer que estejamos a considerar um projeto específico, uma exposição, um festival, um ciclo, uma iniciativa de ensino ou uma atividade contínua de uma organização cultural, é sempre importante ter em conta uma abordagem que tenha em conta as múltiplas dimensões e toda a amplitude de valor que pode ser gerado. Isto para evitar adotarmos métodos de medição e relatório que, em última análise, apenas incidam em algumas métricas, por exemplo, participação nos desempenhos ou alguns tipos de valor, por exemplo, apenas nos impactos económicos, e também algumas abordagens metodológicas, como as de natureza quantitativa. O risco seria enfraquecer uma narrativa que deveria destacar como as instituições culturais podem funcionar de forma eficaz na interseção de diferentes sistemas, em que o domínio artístico e cultural se interliga com esferas de ação na área social, inovação cívica, bem-estar, regeneração urbana, economia, turismo, etc. Podia continuar por aqui adentro com estas relações. Se analisarmos isto, temos que, ao nível internacional, a predominância de certas categorias de valores e de ideologias que têm vindo a assumir uma preponderância e maior maturidade no sentido de uma maior multidimensionalidade. A questão de como valorizar as instituições culturais tem sido essencial no debate cultural desde algum tempo para cá. Nos anos 80, por exemplo, a ênfase era no impacto económico das artes e depois no impacto social, já nos anos 90. Matarazzo e outros autores falaram sobre isso, mas agora há uma tendência para considerar o valor da cultura a ter uma abrangência mais holística. Muitos autores consideram que o valor económico não captura todo o tipo de valor da cultura, porque há outras características do valor da cultura, nomeadamente no aspecto social, que não se podem reduzir a uma forma monetária. Isto é muito importante. Tal como Trosby explicou em 2001, o valor cultural pode ser desconstruído em termos estéticos, espirituais, sociais, históricos, simbólicos e de mutação. Valores estes que contribuem, cada um, para um valor depois global, que se reflete num objeto cultural, numa instituição ou numa experiência que for disponibilizada. Por exemplo, a abordagem dos 4 domínios criados em 2015 no âmbito do projeto europeu Património Cultural da Europa tem um papel fundamental e impacto significativo na abordagem. Tem a ver com a avaliação do impacto do património cultural em 4 domínios diferentes: economia, sociedade, ambiente e cultura. E destacar a contribuição do património para o benefício da sociedade e do ambiente. Propõe uma abordagem abrangente, articulada, que permite comunicar e avaliar os impactos do património cultural e assim como a formulação, melhorar a formulação de políticas, estimular a avaliação holística dos programas, projetos e operações relacionadas com o património. Este modelo também destaca a importância de se conjugar os impactos económicos com outros impactos, nomeadamente os impactos sociais. Também em relação com a discussão alimentada pela Convenção, sabem sobre o património cultural e a importância do desenvolvimento comunitário. Mas em relação ao impacto social, os impactos sociais e culturais são, de uma forma geral, mais difíceis de definir, como sabem, e de medir, porque a definição difere de país para país e consoante os atores que fazem a avaliação. Por um lado, há uma tendência para limitar o significado de impacto social aos efeitos que as organizações culturais geram quando respondem às necessidades coletivas e sociais, por exemplo. Regeneração social, coesão social, combater a exclusão, saúde e bem-estar da comunidade. Por outro lado, estes impactos também dizem respeito aos desenvolvimentos pessoais, à dimensão educativa, ao bem-estar pessoal, ao capital criativo e cultural das pessoas que entram em contacto com estas manifestações culturais e as atividades afins.
Charles Landry disse o que está ali no slide, uma definição ampla, a dizer que os impactos sociais são aqueles efeitos que vão para além dos artefatos e do evento propriamente dito e que têm uma influência contínua e direta na vida das pessoas. Ou seja, tocam diretamente a vida das pessoas. Esta é uma frase que temos que sublinhar. Portanto, medir os impactos sociais passa por perceber hoje e como é que uma atividade ou um resultado de um projeto específico pode ter um papel nos processos de transformação das pessoas e das sociedades. Processos de transformação. Estamos a falar de transformação. E vemos aqui que há uma ligação também com a teoria da mudança, por exemplo. Ora, quando avaliamos o impacto dos programas culturais, de um projeto cultural, temos que considerar as seguintes perguntas, muito simples, mas ao mesmo tempo complexas. O que é que aconteceu em resultado desse programa ou projeto? Que diferença, de facto, é que esta atividade fez para os beneficiários? E quantas pessoas foram afetadas? São 3 perguntas muito simples, mas fundamentais. Aqui temos um esquema talvez um pouco confuso, mas que eu elaborei há uns 10 anos, quando me pediram para fazer um livro chamado Medir os Impactos dos Museus. Isto foi no âmbito de um projeto europeu. Este método agora teria de ser atualizado, com novos objetivos, novas sensibilidades, novas áreas de intervenção. Seja como for, aqui está resumida resumidos uma série de estudos e reflexões teóricas sobre os impactos sociais para com a arte e a cultura, incidindo aqui na área dos museus e mostrando as diferentes categorias que são utilizadas para explicar a natureza nas aplicações políticas dos impactos sociais. Como podem ver, em muitas perspectivas, os impactos sociais abrangem tanto a dimensão individual como social. O desenvolvimento pessoal, a incapacitação, a aprendizagem, em geral, estão no âmbito do desenvolvimento, enquanto que a produção de valor social, por exemplo, inclusão social, integração, são fatores-chave do impacto social. Mas os impactos sociais tanto podem ser intrínsecos como instrumentais, em termos de valores. Neste mapa são destacados os vários impactos que podem ser agrupados consoante os seus efeitos na sequência de uma avaliação intrínseca ou instrumental em que o beneficiário será uma sociedade ou uma comunidade no seu todo, ou o indivíduo. Uma grande participação permite reforçar o capital coletivo. Os efeitos sociais aí têm um efeito intrínseco, mas uma sensibilização, por exemplo, para a Agenda das Nações Unidas 2030 já são efeitos sociais mais relacionados com umas ações instrumentais. Isto para dar um exemplo. Ora, porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Porque cada instituição pode levar a cabo um exercício de se confrontar com este mapa, tentando identificar um objetivo que persegue e que são o resultado de uma negociação com as partes interessadas, aqueles objetivos que poderão vir a ser considerados, mas que de momento, por falta de recursos, não é possível considerar. Este pode ser um ponto de partida para estabelecer uma via para a identificação dos impactos sociais que queremos analisar, que queremos medir, que queremos avaliar. Vamos então voltar à questão da complexidade. Ora, os processos de medição, como sabem, são muito complexos devido a toda uma série de fatores e que também resultam do facto de não haver uma norma universal, uma metodologia universal, não há soluções de aplicação imediata, não há indicadores únicos que identifiquem facilmente este impacto social. O nível da complexidade também tem a ver com a relevância dos métodos aplicados, a eficácia das métricas utilizadas para a descrição da transformação, da incerteza das medições, nomeadamente naqueles impactos que são os chamados efeitos de baixa dosagem. Baixa dosagem porque muitas vezes dizem respeito apenas a um número pequeno de participantes. E, nestes casos, é difícil de medir os efeitos. Mas também há aqueles efeitos de longo prazo
que vão além do período de avaliação. Este, para mim, é um aspecto importante, o fator temporal. No que diz respeito a esta questão, podemos dizer que o fator temporal traz uma complexidade acrescida à avaliação, porque, por vezes, os momentos dos efeitos não correspondem aos do processo de medição. E é difícil relacionar, no longo prazo, os efeitos com as causas, nesse caso, a não ser que uma análise contrafactual seja realizada, mas isso são metodologias extremamente exigentes em termos de capacidades de cada instituição. Queria aqui chamar a vossa atenção para um outro ponto crucial, operacional, que por vezes também é negligenciado. É preciso encontrarmos aqui um compromisso entre a qualidade, mais uma vez o orador pede desculpa, a qualidade do aprofundamento no processo de avaliação e a necessidade de estabelecerem rotinas padrão, continuadas. É importante conseguirmos um equilíbrio entre a ambição de medição e avaliação e a sua viabilidade em termos dos recursos disponíveis, do know-how disponível. Frequentemente, a medição do impacto social de um projeto específico tem em conta características extraordinárias. É levada a cabo com um esforço significativo em termos de conhecimentos internos, externos, na investigação e também para a comunicação e divulgação. Ora, para mim, é importante promover uma cultura de avaliação e autoavaliação que permita às instituições implementar, monitorizar e medir com mecanismos que permitam fazer isso tudo e identificar se realmente há uma relação entre a ação em causa e os objetivos definidos, nomeadamente aqueles que têm a ver com os impactos sociais. Isto deve acontecer num fluxo de trabalho normal e com recursos necessários disponíveis na própria organização. Ora, à luz desta consideração, é de toda a importância lembrar a relação entre a avaliação e a estratégia, que é uma questão fundamental. Ora, para desenvolver um processo de avaliação adequado, também é necessário esclarecer à partida o objetivo e o resultado esperado, para que a recolha de dados e a atividades de avaliação possam incidir nesse aspecto. A ativação no processo de definir a partilha de objetivos e prioridades é essencial para se fazer um julgamento sobre cada iniciativa em particular ou sobre o trabalho geral de uma instituição cultural. Este processo é particularmente relevante na medida em que é o resultado de se ouvir e consultar as principais partes interessadas da instituição. As partes interessadas, em alguns casos, têm com capacidade de tomada de decisão, podem também ser envolvidas na fase inicial para co-definir as principais categorias, os principais beneficiários da intervenção e, indiretamente, também a natureza do impacto esperado, assim como os investimentos e os recursos necessários para se alcançar esses objetivos. As partes interessadas podem estar envolvidas em diferentes aspectos. Podemos dizer que para se poder ser responsabilizado é preciso definir para a gestão onde é que quer ir na fase inicial do processo de governação, mas a maior parte das entidades culturais têm um processo de planeamento não formalizado que é difícil de transformar numa herança depois de uma mudança da administração. No meu país, até os museus do Estado, que têm uma autonomia especial, ao abrigo da legislação italiana, que evolui muito em termos de sistema de abastecimento, tecnologia e comunicação, tirando alguns casos que não têm diretrizes consolidadas e práticas para desenvolver uma abordagem estratégica que se traduza numa responsabilidade dos atores. Não é dado adquirido saber que para se poder medir o valor gerado é preciso começar com a missão institucional e o papel transformativo que se quer atribuir aos processos culturais produzidos, e isto é especialmente verdade para os impactos sociais. A escolha, por exemplo, de avaliar um projeto, o número de participantes, os números de visitantes, e os resultados económicos, em vez de alargar o âmbito da análise para se medir o efeito no bem-estar das pessoas e na educação das pessoas e da comunidade, tudo isso depende da ideia que